Então, vamos lá. Os resultados que eu vou passar, nós vamos ter que utilizar aqui novamente o resolve, que nós declaramos aqui acima, né? E aqui eu pego esse resultado e passo ele via método JSON. Toda API deve ser enviada os dados aqui dentro do Ionic pelo método JSON, dessa forma aqui, né? Então é a forma que nós vamos trabalhar. Aqui é possível que quando você faça esse envio dê um erro, então vamos fazer aqui uma separação, vírgula, e aqui nós vamos fazer uma chamada de um outro método, que é o método erro. Então aqui nós podemos colocar entre parênteses para ficar mais bem simplificado, e aqui você utiliza o erro chamando aqui novamente um binding desse tipo. Então abre aqui chaves, né? Já vou até dar enter para que ele possa ir fechando, para que depois eu não tenha que ficar procurando e nem trazendo essas informações. Vamos pegar o nosso reject e falar que se der algum erro, ele vai me mostrar esse erro que vem de quem? Do JSON. Então ele só exibe para mim essa informação do erro. Perfeito. Lembrando então que essa variável serve para devolver o resultado. E essa outra variável aqui dentro desse método, na verdade não precisa ser exatamente esses nomes, tá joia? Mas é uma forma de chamar elas aqui. Então ele serve para executar um erro. Resolve devolve o resultado e reject devolve um erro. Basicamente isso aqui. Então nós temos aqui os fechamentos. Perfeito, posso até deixar assim que fica mais bem estruturado, ó. Não é obrigatório, mas se você quiser parar com ponto e vírgula aqui, cada uma delas pode fazer, né? Aqui o fechamento da nossa função e ali mais para baixo o fechamento da classe. Então, não vamos mexer com esse fechamento. Essa primeira função, que é a função de criar conta, ela executa, então, um método post em API. É uma das formas de você chamar uma API. Existem várias formas, cada programador pode estruturar de um jeito. Mas se você seguir a documentação, ele vai te pedir justamente para inserir dois parâmetros, que é o parâmetro resolve e reject, passar os dados aqui, ou os valores que você for consumir para uma variável, pode chamar data ou qualquer outro nome, mas feito dessa forma, executar a API, que pode ser do tipo post ou do tipo get, né? Se ela for do tipo post, você vai ter que passar dois parâmetros aqui, que é o primeiro, o caminho onde está esta API, e o segundo, os dados que você está enviando. E esses dados, obviamente, têm que ser de acordo com a API. Então, como eu não montei essa API, eu tive que vir cá antes e olhar, quais os dados que ele me pede? E-mail e senha. Então, são esses dois que eu vou passar. Se você não passar, claro que ele vai cair aqui dentro e vai dar erro. Então, quando nós montamos a API é mais simples. Quando você não monta, por isso que eu falei desse site. Vários outros vão te deixar consumir as informações, mas tem muitos que são complexos. Eu quero uma coisa fácil para que vocês consigam entender. Aqui, essa estrutura, ela é um pouco chata mesmo para interpretar. Eu estou mexendo com Angular já há um bom tempo, tenho focado bastante no Angular, principalmente para criar materiais aqui interessantes com o Ionic, mas eu ainda não me adaptei, para falar a verdade, a essa estrutura e a esse tipo de chamada. Mas aqui, basicamente, o que nós temos, então, vindo de um retorno, né, é um possível, é a execução, caso ele dê certo, e um possível erro. Então, toda vez que você chamar uma API, você pode utilizar essa estrutura. Se você já quiser, guarda essa estrutura para que você possa fazer outras chamadas. Algumas coisas vão mudar, né, como aqui o número de campos, o método de chamada, a URL aqui, com o tipo, mas no geral você vai então manter sempre essa mesma estrutura. Caso dê certo, ele devolve para mim os valores aqui via JSON, ele executa ele. Se der erro, ele vai mostrar essas informações aqui, né, e eu vou conseguir então interpretar esse erro. Agora vamos lá, eu criei primeiro o método, mas quem chama esse método? Ninguém. Por quê? Porque ainda eu não criei dentro da minha página que vai fazer a criação de usuários a chamada para ele. Então nós precisamos fazer também. E aí depois nós vamos criando outros métodos. Falando de página, nós temos então aqui a página que é justamente a página criar conta. Essa página tem um TS, que é a classe dela, e tem um HTML, que nós vamos ter que colocar aqui os campos, um campo para e-mail, outro para senha, um botãozinho no mínimo, para poder fazer esses envios de dados, que são essas informações que ele espera aqui, ó. E aqui nessa classe nós vamos então chamar a função que está no provider. A estrutura não muda, sempre para APIs ou para qualquer outro tipo de aplicativo que você for utilizar, você vai criar a função principal ou a comunicação com o banco de dados no provider, vai fazer na classe da página a chamada daquela função que foi feita no provider e vai fazer na própria página HTML a chamada da função que foi criada na classe. Então,
É como se fosse a view para quem trabalha em MVC, o controller e o model. Então, a TS aqui, que é o provider, é o model. O controller, que faz a comunicação do model com a view, é a TS da classe, da página, e a view em si é a sua página final, a sua tela final, que é, né, nesse caso aqui no Angular, no Ionic, a página HTML.